não só em Brasília, mas em quase todos os lugares do Brasil, não se fala em outra coisa a não ser nas joias da primeira-dama ou do Bolsonaro, que vieram clandestinamente lá da Arábia Saudita. Um presente, entre aspas, né, dado pelo rei saudita para o governo brasileiro ou mais diretamente para o Bolsonaro. Não se sabe ainda direito, mas tudo leva a gente entender de fato a verdade e que sejam o que eram direcionados para os Bolsonaros, né? A mulher dele e para ele próprio. Essa caixa que você está vendo aí, segundo relatos, é de um pacote ou várias joias, que contém várias joias, como você está vendo, para pessoas masculinas, para homem, né? Será que seria para o Bolsonaro? Esse conjunto de joias passou diretamente sem que fosse importunado ou que tivesse sido visto pela Receita, né? Ou seja, certamente seria apreendido. Este outro aqui que eu vou mostrar para você, que é o famigerado conjunto de joias que era ou seria para a ex-primeira-dama, né, a Michele Bolsonaro. As investigações estão em andamento, não se sabe ainda se é verdade mesmo. O que se sabe até agora é que era presente lá do rei saudita, né, certamente com segundas intenções, que envolvia inclusive vendas de bens da Petrobras, né, de mais de $1 bilhão, um valor astronômico, e não se sabe se esse, entre aspas, presente era para que o governo Bolsonaro facilitasse ou se já era alguma recompensa ou algum pagamento por alguns benefícios ou algum benefício dado pelo governo Bolsonaro. As investigações realmente darão luz, né, se de fato estamos no meio de uma situação de extrema corrupção, mas até agora as indicações e os indícios levam para isso, por tentativas e mais tentativas do governo, né, e vários membros graduados do governo tentando reaver o objeto ou os objetos, digamos, na mão grande, né, tentando dar a famosa carteirada. E isso é corrupção e corrupção das bravas, né? Aqui foi preparado, né, a Globo News preparou um cronograma dos fatos, né, dos fatos relatados, em que envolve esse imbróglio, né, dos Bolsonaros para reaver, né, ou do governo Bolsonaro, melhor dizendo, para reaver essas joias. Pelo menos as joias que ficaram retidas, porque como você viu aquela outra que foi o que o governo conseguiu passar na alfândega sem ninguém perceber, sem ter sido abordado pelos fiscais, foi entregue para o Bolsonaro e ninguém sabe, pelo menos até o presente momento, qual é o destino dele. Agora vamos ver o que o cronograma, né, desse episódio, né, da apuração que veio até agora para a descoberta posterior, né, do que ocorreu. Vejam agora o cronograma. Vamos entender aqui então da apreensão das joias, do primeiro kit, que são as joias: colar, brinco, anel, relógio. Essas são as primeiras joias que foram apreendidas. O segundo kit, eu acabei de falar com vocês, dar informação para vocês,
ninguém sabe onde está ainda, tá? A informação é que esse segundo kit não foi encontrado, que são as joias, os objetos de valor, digamos assim, masculinos. Aqui em Guarulhos, a Receita apreendeu no dia que chegou o avião. As joias foram recebidas na Arábia Saudita no dia anterior, num pacote que foi entregue para o ministro, então o ministro Bento Albuquerque. Ele disse que recebeu do governo da Arábia Saudita, nem perguntou o que era. Colocou na mochila, um servidor colocou em uma, outro colocou em outra. Diz Bento Albuquerque que foi em mala, não em mochila. A Receita diz que foi numa mochila, mas enfim, no raio-x, opa, pegaram uma. Um dos pacotes, que é aquele do cavalo, que tinha o kit feminino. Vamos seguir aqui em frente. Isso foi em 2021, quando o servidor do gabinete militar é apreendido, as joias são apreendidas com ele, o que ele faz? Liga no celular para Bento, que já tinha passado. Lembrando um detalhe, a autoridade geralmente não é revistada, tá? Bento já tinha passado. Quando Bento passou, recebe o telefone, o que ele faz? Ele volta. Ele volta para encontrar esse servidor que estava com as joias apreendidas. E aí Bento diz que abriram no momento e, opa, tem joias aqui, não sabíamos, tá? Então isso foi no mesmo dia, evidentemente. Vamos seguir aqui na nossa timeline, que o nosso editor Matheus Steinmetz preparou para a gente. O chefe adjunto de documentação, Marcelo Silva, solicita encaminhamento das joias ao chefe do gabinete do MME. Então já faz a solicitação, primeira intervenção aqui. Vamos seguindo em frente que eu vou mostrar para vocês. Primeira tentativa. Itamaraty pede de novo aqui para a Receita tomar providências necessárias para a liberação dos bens retidos. Ministério de Minas e Energia, Itamaraty. Vamos em frente aqui para continuar. O gabinete de Bolsonaro cobra a devolução das joias por meio de ofício à Receita. Foi assinado pelo Mauro Cid, que aparece em outras investigações que estão sendo feitas envolvendo o presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Autorizo que os bens sejam retirados pelo representante Jairo Moreira da Silva. Eu enviar o Jairo lá para que Jairo conseguisse levar as joias. Vamos seguir em frente aqui. Chefe da Receita, Júlio César Vieira Gomes, ordena que o superintendente em São Paulo libere as joias. Solicito atender. O que é solicito atender? O quê? A demanda do governo de liberar as joias. Ministério da Fazenda, isso, antigo Ministério da Economia. 3 ministérios mais o gabinete presidencial envolvidos na liberação. Ninguém mandou nenhum ofício, nem na entrada, dizendo isso é do acervo público do presidente. Isso não foi enviado. Tentaram liberar meio que na gambiarra, dando um jeitinho. Lembrando vocês que num dos ofícios está dizendo o seguinte para o pessoal da aduana: libera, que a gente vai analisar se é do acervo privado ou se é do acervo público. Não poderia ser do acervo privado nunca, porque funcionário público não pode receber essas joias de presente. Só o Estado brasileiro pode, e aí não incide imposto. Vamos seguir aqui em frente. Emissário de ajudança de ordens do presidente, sargento da Marinha, o tal do Jairo, vai a Guarulhos em avião da FAB para atender a demandas de Bolsonaro. Quais que eram as demandas, gente? Liberar as joias, os diamantes que estavam ali presos em Guarulhos no cofre da Receita. Vamos seguir em frente? Acho que é isso, essa é a última que a gente tem. É isso. Então, a história do primeiro kit de joias termina aqui, quando o assessor, o sargento da Marinha, chega no avião da FAB, tenta levar os colares na saída, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, e não consegue, porque o pessoal da Receita fala, não é assim que funciona. E tenta dar uma carteirada, dar telefonema, entra Júlio César e não consegue. Pois é, aqui você viu, né? Tudo para buscar esses itens aqui que valem a bagatela de 16 milhões e meio de reais. Tudo isso para essa pessoa que está ao lado aqui que você está vendo, segundo informações do próprio ex-ministro de Minas e Energia. Se isso é verdade ou não, as investigações vão mostrar. Mas, repito, se confirmar mesmo que está se mostrando, é um dos maiores escândalos que se tem notícia aqui no nosso país, em se tratando diretamente do presidente da República, de buscar um benefício envolvendo pessoas graúdas do próprio governo, ministros, né, o chefe da Receita Federal e muitos outros
pessoas, indivíduos que têm a autoridade, né? E não, felizmente não conseguiram corromper, nem financeira, nem moralmente, e nem funcionalmente, os funcionários, né? As pessoas responsáveis de liberação, os fiscais da Receita Federal. Se por um lado nós temos pessoas corruptas no governo, o próprio presidente e seus ministros, por outro lado nós temos pessoas íntegras que merecem o respeito, que trabalham com a ética e merecem todo o respaldo da sociedade brasileira e o orgulho da sociedade brasileira, do povo brasileiro, para esses funcionários da Receita, que não se dobraram nem pelo chefe dele, pelo chefe do chefe dele, por ministros de Estado e nem pelo presidente da República. Veja a importância desses funcionários, né, da Receita, dos funcionários de Estado, né, que suplantaram a força e o poder de uma autoridade máxima, que sobre essa autoridade não tinha mais ninguém, que é o presidente da República. E eles conseguiram, esses funcionários da Receita conseguiram vencer essa ânsia de corrupção, esses corruptos que tentaram levar na mão grande bens de mais de 16 milhões de reais. É isso que eu imagino e o que eu penso. Agora eu gostaria de saber também do que você pensa, do que você imagina sobre esse caso. Deixe o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.